Queridos irmãos, queridas irmãs que participam da Seja ou nos acompanham pelo Brasil, pelo mundo, pela internet, nessa última reunião do ano 2016, que Jesus nos ampare hoje e sempre. Era um dia de glória para aquele homem afrodescendente, sobretudo no contexto de uma sociedade americana ainda estabelecida na discriminação desde a sua colonização. E aquele homem, diante de um auditório, era o destaque da noite, porque ele tinha se destacado exatamente no universo dos negócios. Era uma criatura com conquistas expressivas. E então, todos aguardavam que ele desse a sua palavra, que ele colocasse alguma ponderação quanto às suas práticas administrativas, às suas estratégias de business, ou coisas assim. Ele pediu licença, agradeceu a admiração de todos, os aplausos, e disse: eu tenho uma dívida de gratidão. Reconheço que sou um homem de sucesso, uma palavra muito usada na sociedade americana, mas toda a minha vida só tem um sentido, e as minhas conquistas no universo comercial, no universo social, a partir de um episódio que eu recordo sempre, com muita clareza, quando eu tinha apenas 8 anos. Aos 8 anos de idade, eu me dirigia à escola, aqui em um dos estados americanos. Ia junto com outro colega, um pouco mais novo, uma criança branca de 7 anos. Eu sofria bullying, era negro. As crianças outras não me entendiam. Às vezes me destacava pela inteligência, mas por força da cor da minha pele, a discriminação aflorava nos colegas em sala de aula, nos funcionários do colégio. E então, naquele dia, eu estava mais aborrecido que de costume, quando eu passava em revista as acusações infundadas, as práticas discriminatórias. Eu disse para mim mesmo, ainda muito criança, aos 8 anos, hoje eu vou me matar. Se alguém me humilhar, eu não suportarei, e hoje darei cabo à minha própria vida. Parecia um raciocínio muito robusto para uma criança de apenas 8 anos, mas que vinha acumulando exatamente na comunidade escolar uma sucessão de humilhações. Então, ele disse: assim eu pensei, a minha vida se encerraria naquela manhã que eu me dirigia para a escola. Eu estava posicionado na rua, o sinal fecha para nós pedestres, os carros precisavam seguir pela via pública. E ao meu lado esse colega de 7 anos, de cor branca. Então o sinal abre para nós. Imediatamente eu tento caminhar, mas irritado como estava, por alguma razão, os meus livros, e eram muitos naquele tempo, caíram no asfalto. Eu, muito aborrecido, disse: pronto, era o que faltava, hoje eu me mato, eu sou uma criança morta. E à medida que eu tentava recolher os livros, aquele meu colega se agachou e disse: posso lhe ajudar? Eu gosto muito de você. Eu nunca disse isso. Os colegas lhe discriminam, mas eu admiro a inteligência que você tem para os exercícios de matemática. Eu lhe admiro muito. Então a criança disse com toda espontaneidade, aquele meu colega de 7 anos, aquele menino disse: eu gosto muito de você, deixe-me lhe ajudar. Aquilo me desarmou por completo. Recolhemos os livros, eu os coloquei novamente junto a mim, fomos à escola, mas aquela cena nunca mais saiu da minha memória. Quando eu cheguei à escola, imediatamente a dinâmica das atividades, eu fiquei tão preso à cena,
abstrato que fiquei na aula e me esqueci por completo do projeto que tinha em mente de me matar naquela manhã. E então, senhores, na sequência, aquela atitude, aquela declaração de um menino de 7 anos, de cor branca, afetou definitivamente toda a minha história. Se os senhores acham que eu sou um homem de sucesso, se eu sou uma criatura admirável, que mereço, enfim, esse destaque, por uma questão de justiça, gostaria de transferir essa homenagem àquele menino que nunca mais o encontrei, mas que foi definitivo para a minha existência. Não fosse a sua declaração e o seu gesto espontâneo de colher ali na via pública os livros caídos, hoje eu não estaria aqui. E aí nós percebemos, nesse episódio real, coletado pelo espírito Joana de Ângeles, incerto na sua obra Psicologia da Gratidão, o que um pequeno gesto de gratidão e de amor é capaz de fazer em outra vida. Nós desconhecemos o poder de multiplicação que o amor tem. É um gesto que começa, mas ele termina na sequência com o seu poder fecundando outras tantas vidas. Esse é apenas um episódio. E não fosse a declaração honesta deste líder, desse CEO, com certeza nós não teríamos conhecimento desse episódio. Mas há muitas histórias discretas, porque o amor é discreto, silencioso, que estão aí, enfim, registradas no mundo espiritual e que escapam, de algum modo, às anotações humanas, porque muitas vezes o nosso noticiário ainda está focado nos crimes do dia. Portanto, a nossa atitude não pode ser outra, a não ser exatamente a de registrar com clareza o amor e sempre o amor. O grande professor de matemática aqui de Pernambuco, que assinava, Júlio César, professor Júlio César, foi professor por muitos anos das escolas de ensino médio, e que escreveu uma obra notável, que explica com facilidade o que para nós é algo dificílimo, a matemática. O homem que calculava, Malbatarra, assinava com esse pseudônimo, com certeza recordação de alguma reencarnação em mundos árabes. Este homem que nasceu aqui em Pernambuco, mas tinha muita intimidade com a cultura árabe, que sabia muitos costumes árabes, e que escreveu muitos contos, exatamente resgatando a grandeza da sabedoria do mundo árabe. Então o professor Júlio César, ou Malbatarra, como queira, era o seu pseudônimo, ele escreveu um belo conto, Aprenda a Escrever na Areia. E diz que 2 amigos iam uma caravana pelo deserto, chegaram a um oásis, e ali desceram das suas animálias, dos camelos, se instalaram e se aproximaram da água para lavar o rosto, para, enfim, refrescar-se, até que começaram a conversar. E um deles, numa boa disposição, o que era o chefe da caravana, o empresário, percebendo que aquele oásis tinha um lago com alguma profundidade, decidiu nadar. Foi, enfim, mergulhou, começou a nadar e lá para as tantas sofreu uma cãibra e ficou impedido de continuar nadando e começou a se debater. O colega que estava na margem, na areia, imediatamente mergulha e com dificuldade arrasta o seu outro companheiro e o salva e o coloca ofegante ali na margem, na areia. O chefe da caravana imediatamente chama um dos seus funcionários e disse: procure o que há de mais resistente aqui em torno desse oásis. Até que o funcionário diz: nós temos encontrado uma pedra ali, uma pedra calcária. Pois então, que alguém lance mão do instrumento e escreva aqui, neste oásis, arriscando a própria vida, Nadib salvou o seu amigo Al-Mustafar da morte. Gratidão sempre. Ficou
na lápide aquela inscrição. Depois seguiram viagem, avançaram pelo deserto e semanas seguidas voltaram e tiveram a oportunidade de passar pelo mesmo oásis. Ali, chegando ali, mais uma vez ficaram na margem, conversando, passando a limpo as atividades, as aventuras que viveram juntos durante aquela viagem. Por um certo instante, se desentenderam. E Nadib, aquele que tinha salvo o colega Al-Mustafa na ida, perturbou-se de tal forma que imediatamente perdeu o controle, o autocontrole, e esbofeteou Al-Mustafa. Imediatamente, incontinente, os funcionários do chefe da caravana acorreram, impediram o pior e seguraram o agressor. Disseram: chefe, podemos também esbofeteá-lo? É da nossa lei. Até que Al-Mustafa disse: não, pegue uma vareta. Mas como assim? Pegue uma vareta. Quem foi o funcionário que colocou na lápide a minha declaração de gratidão a Nadib? O funcionário levantou a mão. Pois então, você mesmo. Pega esta vareta e na parte mais próxima das ondas, que serão ali do oásis, escreva na areia: aqui, Nadib, num gesto de loucura, agrediu o seu amigo Al-Mustafa. Eles reagiram, mas o Senhor pediu para fazer uma declaração na pedra de gratidão a este homem que é ingrato, que lhe agride. E agora o seu gesto criminoso, com poucas horas, será apagada a sua memória aqui, as ondas do próprio oásis, pois a vida é assim. A gratidão é com relação ao amor que recebemos, e eu serei sempre grato a Nadib. Compete a mim perdoá-lo e esquecer o mais breve possível a sua atitude deslocada. E assim o professor Malbatarra traz para nós um conto árabe, talvez algo resgatado das suas muitas existências nas terras áridas do deserto. Mas são tantas as histórias de amor que Joana de Ângeles, e de gratidão, ela resolve abrir o seu texto Psicologia da Gratidão, psicografado por Divaldo Pereira Franco, por um clássico, por um mito que por muitos anos, por milênios até, foi contado e recontado às crianças gregas e às crianças da latinidade também. O mito de Perseu. Perseu é o filho de Danae com Zeus. E as crianças gregas, elas são educadas para imitar os heróis. Talvez isso seja um dos elementos que denuncie a decadência da nossa educação. Porque as crianças já não querem imitar os heróis morais. Os nossos heróis, eles resolvem tudo à base do tapa. É Batman, é não sei quem. Batman sempre bate, né? E outros tantos heróis resolvem tudo à base da violência. Mas Perseu é aquele herói que se supera, é aquele herói que tem para si uma tarefa dita impossível. Então ele precisa enfrentar os seus próprios limites. Joana de Ângeles vai nos chamar a atenção que os heróis dos mitos gregos, eles são arquetípicos. Na verdade, todos nós temos um Perseu. Nós temos tarefas a serem cumpridas, assim como Hércules tinha 12 trabalhos, nós temos outros tantos 12. São atividades, são compromissos, são desafios que nós temos para o nosso crescimento e que exigem muita coragem e que exigem enfrentamento. Então, Perseu é aquele que tem que fazer algo que beira o impossível. Alguém trazer a cabeça da Medusa, aquela mulher que tinha serpentes nos cabelos e que seus olhos eram de tal forma penetrantes no seu magnetismo, que qualquer indivíduo que cruzasse com o seu olhar se petrificava imediatamente. Talvez as pessoas que tenham assistido mais recentemente O Ladrão de Raios, de Percy Jackson e companhia, recuperem um pouco a história da Medusa.
Então, ali está. Perseu percebe que a tarefa não é comum e os seus recursos não são suficientes para dar conta dela. Mas como ele é um filho de Zeus, ele é agraciado por instrumentos que poderão facilitar e permitir que com sua coragem ele consiga a cabeça da Medusa. Então, para tal, Zeus faz com que Hades, o deus dos mundos subterrâneos, ofereça aquele seu capacete que o torna invisível, que explica exatamente isso que nós espíritas entendemos, que os desencarnados são invisíveis aos nossos olhos, a ideia dos fantasmas. Então, o deus dos mortos, Hades, ele tem esse capacete que quando ele o põe, circula entre nós na condição de um ser invisível. E aí, esse é um instrumento importante, Perseu recebe também para poder ter ligeireza, rapidez, as sandálias aladas de Hermes, e da deusa Palas Atena, um escudo, uma espada. Então, graças a esses instrumentos, Perseu consegue chegar até a Medusa, cortar a sua cabeça e trazê-la, e enfim cumprir a tarefa que lhe estava colocada. Mas, depois de tudo feito, Perseu tem um gesto que Joana de Ângeles destaca. Ele vai devolver um instrumento que recebeu a cada um dos deuses. Devolve o capacete que o torna invisível a Hades. Devolve, de algum modo, o escudo e a espada à deusa Palas Atena e as sandálias aladas ao deus Hermes. E Joana vai dizer que Perseu, se por um lado é um herói, é um jovem marcado pela coragem, pela intrepidez, mas, sobretudo, é alguém extremamente grato. Ele percebe que se não fosse aqueles instrumentos, se não fosse o amparo dos deuses, ele não teria dado conta da tarefa. É uma lição para todos nós. Quando nós conseguimos um êxito, temos que fazer uma reflexão e perguntar quem concorreu para que isso chegasse ao bom resultado. E se formos mais honestos, nós temos que dilatar essa análise e admitir que amigos espirituais, de uma forma extremamente discreta, devem ter atuado para que eu pudesse dar conta dessa tarefa, desse trabalho. Por isso, quando nós acertamos, quando nós crescemos, nunca crescemos sozinhos. Na obra Paulo Estevão, nós temos lá a colocação do Espírito Emmanuel logo no prefácio, sobre a lei da cooperação. É uma lei divina. Nem Jesus dispensou a cooperação. Jesus não quis fazer nada sozinho. Agregou em torno de si 12 apóstolos e, na sequência, outros tantos discípulos. A tarefa de evangelização da humanidade é uma tarefa aberta, é uma tarefa dinâmica, e até hoje Jesus continua contando com a colaboração, com a cooperação de todos nós. E Emmanuel, para poder ilustrar essa tese, ele vai dizer: sem Estevão, nós não teríamos Paulo de Tarso. As pessoas que leem os Atos dos Apóstolos não percebem a conexão entre Estevão, o primeiro mártir cristão, e Paulo, aquele antigo Saulo. Mas Emmanuel abre para todos nós as memórias do mundo espiritual, mostrando que duas figuras foram determinantes para que Paulo pudesse dar conta da sua tarefa de renovação, de regeneração, do próprio caráter e a sua condição apostolar. O próprio Estevão, o Gesiel, e a sua irmã Abigail, que foi noiva do próprio Saulo. Este ano nós tivemos a oportunidade de reler Paulo Estevão com Elizabeth, Paulo Estevão e Renúncia, e nessas obras, nessas histórias de amor do Espírito Emmanuel, psicografadas por Chico Xavier, ali nós temos clareza que de fato o amor caminha lado a lado com a gratidão. E Paulo sabe ser grato a Abigail e a Estevão. No último capítulo, naquele momento em que Paulo tem seu corpo, da captação que ele sofre, ele já está desencarnado,
fora do corpo físico, ele se encontra, antes de se encontrar com Jesus, com Estevão e com Abigail, com Ananias e com todos aqueles que colaboraram para que ele pudesse, enfim, dar conta da enorme tarefa que até hoje atua e ajuda a todos nós, porque nós somos, de algum modo, devedores de Paulo. Nós espíritas temos aquele grupo de textos do Espírito Emmanuel, chamada Coleção Fonte Viva, e muitas vezes Emmanuel começa com pequenas sentenças das cartas de Paulo, com versículos, ou até trechos de versículos. Quem não lê, por exemplo, o capacete da esperança, o escudo, aqueles símbolos todos que o apóstolo Paulo citava e que Emmanuel vai criando textos específicos para cada uma das expressões paulinas. Mas aí nós temos, em um Evangelho segundo o Espiritismo, a grandeza do próprio amor. Porque o Espírito Lázaro, ali no capítulo 11, amai o próximo como a si mesmo, no item 8º, o Espírito Lázaro, ele psicografa ou dita uma comunicação em Paris, em 1862. E Allan Kardec deve ter percebido a beleza desse texto e fez questão de aproveitá-lo como uma daquelas mensagens da seção Instruções dos Espíritos, que encerra cada capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. E ali, Lázaro vai dizer, quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Parece uma sentença curta, mas percebamos a grandiosidade deste pensamento. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Nós só estamos aqui hoje graças a Jesus e aos mártires. O que aconteceu? Jesus veio, a sua vida durou 30 e poucos anos, a sua mensagem foi posta, mas os agentes das trevas permaneceram comprometidos para apagar o nome de Jesus da história. Por outro lado, o mundo espiritual tomou as providências necessárias para avivar o nome de Jesus e mantê-lo para sempre, manter a sua mensagem. Foi exatamente o período do martírio. Os seguintes 200, 300 anos, as 10 perseguições de Roma contra os cristãos, tudo isso mostra que nós passamos por um longo período em que espíritos decididos, corajosos, dedicados, se dispuseram a reencarnar e dar sua vida pela mensagem de Jesus. Inclusive, a senhora que é a mentora desta casa, Joana de Ângeles, que foi martirizada no ano 64, em Roma, queimada viva. Isso fazia exatamente os romanos não entender, os cristãos pareciam loucos, como é que eles, enfim, renunciavam à própria vida em nome de um homem que parecia um derrotado, um crucificado. Mas é exatamente o sangue dos mártires, o seu sacrifício, que manteve a mensagem viva e o triunfo da mensagem cristã. Quando hoje nós lemos as obras do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografadas por Divaldo Pereira Franco, aqui e acolá exatamente aparece um mártir menor, um mártir maior, um Policarpo de Esmirna, por exemplo, ainda atuando no mundo espiritual e completamente inflamado, embriagado no bom sentido, pela mensagem de Jesus. Quem não lembra, por exemplo, do espírito Aníbal, lá na obra Memórias de um Suicida. Aníbal, que era um rapazinho, um adolescente, que tinha a incumbência de evangelizar os suicidas. Nesses dias difíceis, nesse ciclo de Natal e final do ano, quantas pessoas entram em processo depressivo e numa melancolia que parece não ter fim, são visitadas, muitas vezes sob a influência de espíritos vingativos, com a ideia do suicídio. E nessa obra Memórias de um Suicídio, nós percebemos o drama daqueles que optaram por essa falsa saída.
Mas ali está Aníbal, quem teria tanto amor para evangelizar suicidas. E esse menino, esse adolescente, ele tem diante de si uma sala de aula. E ele começa a falar com muita propriedade do que Jesus fez, do que Jesus disse. E ele tem um recurso extraordinário, parece um holograma, que à medida que ele vai falando, se materializam as cenas, como se fosse um cinema 3D, 7D, não sei quantos Ds. E aquilo impressiona de forma muito viva o auditório de ex-suicidas. É o recurso que o mundo espiritual dispõe para tornar aqueles indivíduos mais fortes, que eles deverão reencarnar e ter uma espécie de vacina moral contra o gesto translocado. Mas quem é Aníbal? Aníbal é exatamente um adolescente que Jesus colocou no colo, naquela descrição do evangelista Marcos, quando ele disse: deixai vir a minhas criancinhas. E ele as abraçava, as colocava no colo e aplicava passes, imposição de mãos. Então um desses espíritos é exatamente Aníbal. E ele diz: em gratidão a Jesus, até hoje eu permaneço com as mesmas feições da idade em que eu conheci o Mestre. Por isso, Camilo Castelo Branco, que é o autor do texto, ele fica impressionado. Mas eu esperava que fosse um homem já feito, que evangelizasse suicidas. Mas não, é um adolescente. Então ele pede uma explicação. E aí Aníbal diz exatamente isso: eu permaneci na condição adolescente porque assim eu conheci Jesus. É por gratidão ao Mestre que eu permaneço nessa idade e me sinto muito bem. Porque o que ele dizia com autoridade, com a condição de testemunha viva. Mas nós precisamos lembrar também que em O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec começa a tematizar a nossa relação com Deus e fala da prece, precipita lá um conjunto de questões sobre a prece. Lá os Espíritos colocam claramente os 3 pilares em que a prece se sustenta: louvar, pedir e agradecer. E a gente precisa de algum modo ponderar o peso de cada um desses elementos nas nossas preces pessoais. De um modo geral, se alonga muito na seção dos petitórios. Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, e começa, aquelas preces hospitalares, que a gente começa a falar em doença e cura das nossas doenças. É muito comum. Se a gente pudesse ter aquele coletor de preces que está descrito na obra Nas Fronteiras da Loucura, do espírito Manuel Filomeno de Miranda, nós teríamos uma ideia mais ou menos da densidade da seção de pedidos das nossas preces. Pedimos muito, via de regra. Louvar menos é uma forma de elogiar a Deus. Por exemplo, Francisco de Assis louvava muito a Jesus e a Deus. Louvado seja, Senhor, pelo irmão Sol, etc, etc. Que ele tinha tanto amor, ficava tão encantado, e naquela poesia ele resolvia louvar ao Senhor. Louvado seja, Senhor. E a seção importante, agradecer, porque a prece é para louvar, pedir e agradecer. Se fôssemos mais justos, a seção agradecer deveria ser a primeira. Senhor, agradeço por este dia, agradeço por este ano 2016, esses 365 dias que atravessamos, com desafios, é claro, porque estamos todos reencarnados num planeta de provas e expiações, mas nós temos muito a agradecer. Se fizéssemos uma prece, passando em revista esse ano, o que faríamos mais? Agradeceríamos, pediríamos ou louvaríamos? Não podemos esquecer exatamente a disposição de agradecer. Porque fomos esquecendo, foram tantas bênçãos, tantos recursos, tantos benefícios, às vezes numa apresentação que nós não entendemos no primeiro momento, que é a dor. Mas depois passamos a perceber, a dor teve uma função educativa, depurativa, foi superada e nos fez crescer. Portanto, nós temos a agradecer a dor, a função da dor, como lembra Pietro Baldi na sua obra A Grande Síntese. Gostaríamos de encerrar essas ponderações com uma outra história, um testemunho de gratidão que marcou
o grande médium, que para todos nós é o mais excelente espírita, Chico Xavier, e que temos para com eles uma grande dívida de gratidão. Se não fosse Chico Xavier em nossas vidas, não fosse Chico Xavier, nós não teríamos as mensagens do Espírito Emmanuel, os seus romances, as poesias de Maria Dolores, de Meimei, de André Luiz, etc. Então, alguém que se apagou, alguém que renunciou à sua própria vida pessoal para deixar esse legado de 463 obras psicografadas para o nosso conforto espiritual, para o nosso crescimento, esta criatura merece as nossas preces e a nossa gratidão. Merece muito. Afora aquelas cartas de conforto pessoal, aquelas cartas que Chico recebia até a alta madrugada e consolava as mães que estavam desesperadas à beira do suicídio. Conta-nos Haroldo Dutra, a partir de uma memória de Arnaldo Rocha, que Chico certa vez se viu muito atordoado com um grande problema e se achava meio desprotegido, tamanha a gravidade do desafio que ele tinha que enfrentar. Aí Emmanuel aparece e diz: mas qual o problema, Chico? E Chico relata: mas veja o que eu estou passando. É um drama, é uma dificuldade, não sei se suportarei, será que eu não sucumbirei? Aí Emmanuel diz: Chico, pense bem, você já espalhou tantos benefícios. Se você se sente caindo, e Chico disse: eu tenho a impressão que eu sou alguém que está caindo de um edifício muito alto, despencando de um andar muito alto, e vou me espatifar no solo. Aí Emmanuel diz: Chico, se você tem essa imagem, veja o seguinte: você está caindo, pode até estar caindo, mas você não cairá da forma que está pensando, porque são tantos os benefícios que em cada andar vai ter uma daquelas mães que você consolou lhe segurando, lhe amparando, de forma que quando você chegar ao solo, estará totalmente amortecido pela gratidão das mães que foram beneficiadas pelas cartas que você recebeu dos filhos desencarnados. É muita gratidão. Por isso, nossa gratidão a Chico Xavier. E Chico, em determinado momento da sua existência, exatamente porque ele tomava para si a dor dos outros, ele adoecia. A pessoa ficava boa, mas ele adoecia. Ele transferia para si, às vezes, as próprias dores alheias. E Chico, pela sua alta sensibilidade, ele ficou acometido por uma cardiopatia. O seu coração adoeceu. E Chico não sentia claramente isso, e ainda ele lembrava uma coisa interessante. Alguns meses antes, ele teve a oportunidade de amparar uma moça da cidade de Uberaba. A moça passou a ter uma disfunção orgânica e perdeu a capacidade de verbalizar. Ela não conseguia dizer nenhuma palavra. Estava prostrada no leito, e Chico, com alguns amigos, mesmo com aquela vida muito corrida, saía do trabalho, passava na casa da moça, Valéria, e lá, antes que ele fosse avançar para dar conta da sua agenda espírita, ele ia lá, lia um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, com muita paciência explicava para Valéria, embora não tivesse nenhum retorno dela, porque ela não falava nada. E Chico, depois, aplicava-lhe um passe. Ela se sentia aliviada, mas não podia dizer nem muito obrigado, porque não falava nada. Era uma paciente difícil. E as tardes se sucediam na mesma rotina. Meses se passaram até Chico, percebendo que Valéria caminhava em determinado dia para o desencarne. Talvez fosse a última tarde que ele tivesse com Valéria. E naquele dia, ele resolveu provocá-la um pouco mais. Disse: Valéria, esses dias todos eu falei para você de Jesus. Eu tentei, enfim, explicar para você o Evangelho e foi se desdobrando ali. Valéria, diga alguma coisa, Valéria.
E ele percebeu que com muito esforço aquela moça começou a tremer os lábios, naquela disposição, criando forças para verbalizar, para articular o aparelho fonador, mas não saía nada. Alguns sons guturais incompreensíveis, ininteligíveis. E depois de muito esforço, diga, Valéria, eu estou sentindo que você quer dizer qualquer coisa. Até que Valéria, com muita dificuldade, disse de forma um tanto distorcida, Jesus. Ah, Valéria, você disse Jesus, eu entendi, Valéria. E Chico ficou na sua acústica da alma, aquele Jesus tão distorcido, mas para ele era música. Chico não esqueceu, Valéria desencarnou. Os meses se sucederam e a vida de Chico ficou ainda mais atribulada. E aí nós sabemos que Chico passou a sofrer de angina. Ele dizia até brincando que era casado com Dona Angina e que ela era uma esposa muito exigente, porque quando ele não tomava o remédio, ela gritava, né, exigindo que ele acertasse as contas com a medicação. Então Chico estava lá, naquela sua dificuldade, e sofreu uma internação muito grave. Estava na convalescença. E quando ele estava no leito hospitalar, ele percebeu que aparecia uma moça no seu quarto. Vinha de forma silenciosa, um espírito, e lhe aplicava passes exatamente à altura do coração. E ele percebeu mais ainda que algumas semanas antes da internação e da crise, aquela mesma moça tinha aparecido em sua casa, lá em Uberaba, e tinha feito o mesmo procedimento, aplicava passes no coração, entrava, aplicava um passe à altura desse chakra do cardíaco, e se retirava como tinha entrado, não dizia uma palavra. Então Chico, quando ela apareceu outro dia no hospital, Chico disse, um momento, agora eu entendi o que essa moça fez e faz comigo. Ela, com certeza, para evitar que a minha crise não fosse fatal, não caminhasse para o óbito, ela deve ter me preparado as fibras da estrutura cardíaca para que eu resistisse à crise. Então, eu tinha que agradecer esta moça. Não fosse ela, eu teria desencarnado e a minha vida interrompida, não teria dado conta da tarefa, que sei que ainda é grande. Mas aí aquele espírito entrava e saía, não dizia o nome, não dizia nada, até que um dia ela veio. Chico disse, um momento, moça, você anda aplicando passes em mim há várias semanas, e graças ao seu amparo, a minha crise não foi fatal. Estou aqui me recuperando. Então, por favor, me dê o seu nome, que eu preciso, nas minhas preces, sempre, nominalmente, lhe chamar. Quero lhe agradecer sempre. Aí ela falou, mas Chico, você me conhece. Eu lhe conheço? Conhece sim, Chico. Não, eu sinto muito. Mas Chico, você tem excelente memória, guarda tantos textos psicografados. Você me conhece? E Chico dizia, não conheço, moça. Você me conhece, Chico. Eu vou dizer uma palavra e imediatamente você vai lembrar de quem eu sou. A moça disse, Chico, Jesus, Valéria, é Valéria. E então ele percebeu aquela sentença que o Espírito Emmanuel escreveu na obra Fonte Viva, por ele mesmo psicografada. O bem que fizeres em algum lugar será teu advogado em toda parte. Ali Valéria voltou e por gratidão, ela agora é quem aplicava passos em Chico Xavier. Por isso, encerrando esse ano 2016, nós temos muito a agradecer aos familiares encarnados, aos familiares desencarnados, às pessoas que de algum modo participaram e participam da nossa existência e que de algum modo são notícias vivas da nossa capacidade de ser feliz. Por isso, lembramos do espírito Augusto dos Anjos, o poeta paraibano, que, segundo Chico Xavier, deu muito trabalho para ele, porque tinha um vocabulário científico. E Chico psicografou vários sonetos de Augusto dos Anjos, alguns publicados na obra Parnaso de Além Túmulo, publicada em 1932, a primeira obra psicografada por Chico Xavier. Esse texto, na verdade, foi uma oferta de Augusto dos Anjos Espírito para o grande místico italiano Pietro Baldi, quando em visita a Chico Xavier.
E Augusto diz assim: nesta síntese orgânica da ciência, fala Jesus de toda a substância, desde a mais abscôndita reentrância das leis maravilhosas da existência. Sua voz é a divina concordância do Evangelho em luz, verdade e essência, nesse instante de amarga decadência da civilização, angústia e ânsia. A alma humana que dormes na albumina, desperta as claridades da doutrina deste Evangelho regenerador. Fala-te o Mestre do seu trono de astros, ouve-lhe a voz, caminha, vem de rastros e escuta a grande síntese do amor. Muita paz a todos, feliz 2017. Toda a nossa gratidão a cada um e a todos.